Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre aqui na TV Cidade, em Farroupilha. Aqui a gente conversa sobre empresas familiares, sobre famílias empresárias, sobre o desafio de se ter o seu negócio e tudo aquilo que pode ajudar as pessoas a refletirem, a melhorarem dentro do seu contexto empresarial. O programa de hoje conta com um convidado muito especial, porque além de uma pessoa competente, além de um administrador, um empresário, é um grande amigo meu e tem vivência importante em alguns dos ambientes mais competitivos do mundo, como o Vale do Silício e o Canadá. Eu estou falando do Cleberson Vieira. Cleberson, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rogério. Muito obrigado aí pelo convite. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria justamente de te pedir para tu contar um pouco da tua história como profissional, como empreendedor, para as pessoas te conhecerem aqui na TV Cidade. Claro, com certeza. Então, vamos lá, né? Eu sou Cleberson Vieira, sou administrador de empresas. Dentre aí algumas formações, mas a que mais me orgulha, né? Eu sou um vendedor. Então, vender não é uma tarefa fácil, precisa muito estudo, muita compreensão de vários aspectos, de várias coisas. E a questão internacional me trouxe muito suporte, muitos subsídios para que a gente pudesse circular de uma forma bem mais harmônica, independente de onde a gente está para fazer negócios. Eu tive, como o Rogério comentou, uma experiência internacional. Eu morei no Canadá, fiz um programa de imersão também nos Estados Unidos, no Vale do Silício, mas também tive negócio com os austríacos, Rogério. Opa! Então, essa questão de trabalho com diversas culturas realmente é um desafio, mas ao mesmo ponto que também é gratificante, é um aprendizado muito grande, que traz sempre bons resultados de acordo com a forma com que a gente aplica tudo aquilo que a gente aprende e consegue trazer e codificar para as diferentes realidades as quais a gente acaba convivendo, né? Cleberson, tu conheces bastante a região da Serra Gaúcha, e aqui a Serra Gaúcha é um celeiro de empresas familiares, onde a gente vai, encontra famílias trabalhando junto, encontra muitas vezes empresas de segunda ou até mesmo de terceira geração que tem base familiar. Então talvez um dos grandes pilares da economia aqui na região da Serra Gaúcha, justamente o contexto das empresas familiares. Tu acabaste de falar, tu moraste no Canadá, nos Estados Unidos. Como é que funciona essa questão, por exemplo, no Canadá? Tu tiveste a oportunidade, estiveste dentro do universo da inovação, das startups. Nesse contexto, é também comum as empresas familiares trabalharem nesse contexto no Canadá, no Vale do Silício? A gente vê um movimento muito interessante nesse ambiente da inovação com as famílias, que são as spin-offs, são as startups de negócios tradicionais, ou seja, são aqueles negócios mais voltados para inovação, tecnologia, criados a partir de um negócio tradicional. Então, resumindo, é o que a gente chama de spin-offs. Isso tem crescido consideravelmente, não só fora, como Canadá, Estados Unidos e outros países, mas também no Brasil. Em um certo momento, eu ainda estava morando no Canadá e uma rede de supermercados me procurou, eu ainda morava lá, para que a gente pudesse desenvolver um projeto de spin-off, né, uma startup dentro de uma rede de supermercados, e deu super certo, e tanto que já fazem aí 3, 4 anos que esse negócio está rodando e só prospera. Então realmente é uma tendência que tem dado super certo. Por quê? O que acontece? No mercado, nesse ambiente de startups, precisa ter suporte. Não necessariamente financeiro, mas precisa ter vários recursos à disposição para que a coisa aconteça de uma forma bem mais orgânica, bem mais natural. E
E uma empresa tradicional, ela tem recursos, ela tem pessoas, ela tem profissionais que podem trazer esse suporte, elas têm recursos que podem auxiliar nesse início, o que é muito importante. Então, a receita, ela fecha. As coisas começam a caminhar para o rumo certo. Então, eu acho que isso pode crescer muito aqui na Serra Gaúcha, Rogério, porque incentiva a nova geração, ou seja, aquela que vai assumir os negócios, a trazer soluções de acordo com a realidade que nós vivemos hoje. Porque o que a gente observa da sucessão familiar, dos negócios familiares, é que cada geração que assume, a gente observa que deixa um legado daquela sua gestão. E essa geração a qual está entrando e assumindo os negócios atualmente é a geração XY, e a gente nota que eles são mais voltados para a tecnologia, mais voltados para a inovação, e acredito que essa vai ser e seja o legado que essa sucessão vai deixar para a prosperidade dos negócios. Quando a gente está falando de sucessão, quando a gente está falando de perpetuidade das organizações, necessariamente a gente está falando de uma situação que muitas vezes é bastante turbulenta para a empresa e muitas vezes entram dentro da empresa pessoas que são filhos, são sobrinhos, são netos e que não necessariamente têm aquela formação. Agora tu trouxeste uma coisa muito interessante, que são os spin-offs a partir de empresas, startups, de inovação, e que muitas vezes é o caminho que os jovens sucessores acabam seguindo para dar continuidade ao negócio, né? Na tua visão, tu é administrador, tu tem várias formações, qual a importância do preparo das gerações novas, dos filhos dos fundadores para dar continuidade a um negócio de família? Olha, Rogério, essa questão ela é fundamental. A educação continuada como um todo, ela é extremamente importante. E para tu assumir um negócio que já vem prosperando, é mais importante ainda. Mas também não adianta querer mudar tudo da noite para o dia, porque a probabilidade de não dar certo também pode ser grande. A questão é que tem que haver uma transição de forma que não impacte negativamente nos clientes antigos, mas que também possa captar clientes novos, mercados novos. Então, para que essa transição ocorra de uma forma tranquila, é necessário sim muito estudo, muitas análises e muito suporte de profissionais, enfim, para que possam fazer essa transição geracional, vamos dizer assim. Uhum. Porque somente na percepção, se não tiver preparo, as coisas não vão funcionar de acordo com aquilo que os fundadores, as outras gerações pensaram, que é a perpetuidade dos negócios. Então, para que os negócios continuem, é necessário que haja uma transição, e essa transição passa por uma percepção daquilo que já foi feito, que tem muito da questão de princípios e valores da organização, mas também de escutar novos mercados, interpretar os novos mercados, os novos consumidores, para que possa haver também uma adaptação dos produtos e serviços da empresa. Porque senão pode haver uma ruptura no meio desse caminho. E em muitos casos, quando a gente vê uma empresa relativamente tradicional no processo de sucessão não conseguir continuar, é mais ou menos por esse caminho. Quer dizer, não houve condições de levar adiante uma história, uma trajetória. Mas pegando essa questão, Cleverson, muitas vezes a gente vê as empresas familiares como empresas mais tradicionais, uma mentalidade mais fechada. E a inovação é algo que no mercado de hoje é fundamental.
Será que as empresas familiares elas ainda estão com essa mentalidade mais fechada ou estão aos poucos percebendo que a inovação é um caminho absolutamente fundamental? Esse é um ponto muito interessante para debate, né, Rogério? Inclusive, esse ponto específico a gente poderia aí ficar falando várias horas, daria material aí para um simpósio, para um congresso, enfim, porque a gente vê uma grande resistência da geração que ainda comanda a empresa, vamos dizer assim, no caso mais específico aqui da região da Serra, dos pais que ainda comandam a empresa e que estão abrindo um pouco de espaço para os filhos entrarem para começar aí um processo de sucessão. Então, só que há uma resistência muito grande, principalmente em aceitar coisas novas, fazer de uma forma diferente. Então, também isso exige um certo cuidado, orientação da família como um todo, né? Para que cada um ceda um pouco, nem o jovem queira fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, né? E nem também, né, a gestão anterior ou a gestão atual não aceite nenhuma das ideias, porque é necessário sim, né, para a perpetuidade dos negócios. A gente vê aí na linha do tempo de qualquer empresa que tem aí mais de 50, 100 anos, que houve ao longo desse tempo uma evolução daquilo que eles ofertam, tanto quanto produto quanto como serviço. Então, tem que ter uma certa parcimônia aí, né, para que essa engrenagem ela possa se encaixar. Então, unir a questão do antigo com a questão do novo. Então, para preencher esse meio, é necessário muitas análises, muita conversa, muito entendimento, uma parte ceder, outra parte ceder, para que consiga chegar a um denominador comum, para que as coisas se encaixem. Porque se não for feito isso, as coisas não vão acontecer. E aí acontece o que todo pai quer evitar, que é uma ruptura familiar. Não é nem a ruptura da empresa, haver uma ruptura familiar, uma certa um clima desagradável entre pais e filhos. E isso acho que não é o desejo de nenhum pai, né, Rogério? Com certeza. E aí eu te pergunto o seguinte, né? Tu és um profissional que tem muita experiência nesse ambiente da inovação e tu és e foste jurado ou mentor de inúmeros projetos, startups, concursos, hackathons, todo esse tipo de coisa. Fala um pouco sobre essa tua experiência no mundo da inovação. Ela é bem intensa, né? Eu até às vezes quero cortar um pouco, né, para sobrar um pouco mais de tempo para outras coisas, mas quando a gente faz o que gosta, né, a gente não cansa. Já dizia o ditado, quem corre porque gosta não cansa. O ano passado eu analisei projetos aí de 18 estados no Brasil, alguns projetos internacionais, foi um montante considerável. E a gente vê muitas ideias, principalmente na questão de inovação, na questão de tecnologia, spin-offs, negócios de família, negócios individuais, e os que a gente percebe que tem digamos assim, são projetos melhor desenhados, ou que tem uma probabilidade, uma chance de se desenvolver mais rapidamente, são os negócios que tem uma estrutura, ou seja, os negócios de família, voltando à ideia das spin-offs. E aí eu acho que a gente pode deixar como uma dica, né, para os teus ouvintes que querem evoluir com essa parte. Eu acho que abrir as portas, né, para os jovens da família trazerem ideias novas, apoiem essas ideias, reflitam, porque o que acontece? Uma spin-off dentro de uma empresa tradicional, ela é como se fosse uma célula, um departamento. Apostem, experimentem, se caso não deu certo aquele projeto, ok, olha meu filho, olha fulano, olha Beltrano, não está dando certo. Coloquem parâmetros, porque se vocês não
apostarem, não apoiarem certas iniciativas de quem vai assumir ali na frente, está acontecendo duas coisas, né? Pode haver uma ruptura emocional, assim como também não está preparando aquele jovem ou aquele futuro sucessor a ver como que as coisas podem acontecer, que as coisas podem dar muito certo, assim como as coisas podem dar errado. E se der errado, qual é o caminho? Aproveite esses momentos, porque enquanto se está ali presente e pode dar um direcionamento, pode dar algumas dicas, olha, quem sabe vai por aqui, quem sabe vai por ali, seja mentor dos seus familiares, aqueles dos seus sucessores, porque daí a chance deles terem sucesso e de conduzirem a perpetuidade dos seus negócios é ainda muito maior. Cleberson, se tu fosse trazer, explorando um pouco mais essa tua vivência no ambiente internacional, alguma grande diferença que tu percebe de atuação das empresas lá no Canadá e aqui no Brasil? O que seria assim que tu te chama a atenção? Poxa, lá é muito diferente. Tenho algo que é muito diferente, que é a integração, que é o tripé empresa, escola, faculdades, empresa, faculdade e governo. É o que a gente não vê aqui, tá? Onde as universidades, as escolas, elas preparam de acordo com a necessidade da indústria, de acordo com a necessidade do mercado, com o apoio do governo. Então, acredito eu que se algum dia esses projetos fossem possíveis, onde a capacitação, a solicitação de qualificações das pessoas partisse do mercado para que as universidades preparem esse profissional, poderia ser aí que o nosso ambiente aqui no Brasil desse um salto, né? Ganhasse muita qualidade aí, não demorasse tanto tempo para que um profissional fosse, digamos assim, capaz de gerir um negócio como um todo, porque hoje a gente sai de uma faculdade, termina uma faculdade sem saber fazer um imposto de renda. Eu sou administrador, eu posso falar, a gente aprende, e assim como outras profissões, a gente tem que aprender na prática, né, Rogério? Então, sair de uma faculdade e não saber fazer o imposto de renda, tanto que não é matéria, a gente não estuda isso, embora estude, no caso da minha formação, estude algumas análises de balanço, etc e tal, mas algumas coisas que são do dia a dia, que são fundamentais, analisar um imposto de renda, onde é que pode dar problema, onde é que não pode, a legislação aqui, a legislação ali, então tem muitos gaps que precisam ser evoluídos nessa integração, nesse tripé, voltando, que é o que funciona muito bem no Canadá. A integração empresas, indústrias, mercados, o mercado em geral, as instituições de ensino, faculdades, escolas, cursos técnicos e o incentivo do governo. Eu acho que esse tripé ele é a chave para que o mercado possa evoluir de uma forma muito mais potente. Que é uma coisa que muitas vezes a gente vê iniciativas tentando fazer isso aqui na região da Serra, em alguns outros lugares aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas ainda de uma forma muito tímida, se a gente for fazer uma comparação com o que existe em outros países. De certa forma, né, Cleberson, a questão da cooperação entre as empresas, entre os ambientes, é uma coisa que fortalece, e ainda temos uma deficiência nisso aqui no Brasil, né? Com certeza. Especialmente aqui na região da Serra, o pessoal tem feito isso muito bem, que é a questão da cooperação. A gente vê diversas instituições que reúnem e se agrupam, sendo mantenedores de um ambiente inovador, incentivador, para que a região prospere. Então a cooperação de um modo geral, ela faz muita diferença na evolução e na prosperidade daquele ambiente onde aquela cooperação existe. Eu sempre digo, né, no ambiente de vendas, né, e a gente tem que cooperar até com o nosso concorrente.
porque se a gente não cooperar com o nosso concorrente, ou seja, com todo o ecossistema ao qual a gente está inserido, a gente acaba enfraquecendo aquele ecossistema. Então, cooperar seria a melhor solução, seria o melhor remédio para muitas dores ao qual a gente precisa melhorar. E a cooperação ela acaba criando um mercado saudável e até uma concorrência mais saudável, né? Cleberson, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui pela TV Cidade, programa Negócio de Família. Muito obrigado, Rogério. São tantas coisas que a gente poderia dizer, mas eu acho que nesse momento o que mais se encaixaria é falar diretamente, né, para as empresas familiares, para aquele gestor atual, dê espaço para aqueles que você elegeu, que são candidatos a seu sucessor. Porque se você não der espaço, não ceder algumas coisas, você não vai ter oportunidade de orientá-lo, de mostrar o caminho, mostrar os reais princípios e valores aos quais você recebeu quando você foi sucessor de alguém. E se você for o fundador, comece vamos dizer assim, essa tradição, né, de fazer a sucessão escutando os jovens da sua família, que é quem vai dar perpetuidade dos seus negócios. Então, escutem, deem espaço e sejam os mentores desses jovens. É isso, Rogério. Cleberson Vieira, administrador, mentor, empresário, profissional de vendas, muito obrigado por ter estado aqui com a gente no programa Negócio de Família. O prazer é meu. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui pela TV Cidade de Farroupilha, nós temos esse encontro marcado para falar sobre o ambiente de negócios, sobre empresas familiares, sobre famílias empresárias e o grande desafio que é construir, manter e fazer crescer os seus negócios. Paramos por aqui hoje, mas segunda-feira estamos de volta. Até lá, tchau, tchau!